Vamos conversar agora sobre um assunto importante. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. De 2022 a 2023, no Brasil, só no Brasil, o número de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista matriculados em salas de aula comuns, ou seja, junto com outros alunos, aumentou 50%. Saltou de cerca de 405 mil para 607 mil. Isso só no Brasil em um ano. Foi um salto importante, segundo dados do Censo de Educação Básica. Em 2017, o total de alunos com transtorno do espectro autista em escolas públicas e privadas não chegava nem a 100 mil, como mostram dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Agora, de um ano para o outro, surgiram 200 mil novas matrículas. É muita coisa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 100 crianças é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Em geral, a condição costuma ser diagnosticada ainda na primeira infância, por isso é importante que os pais estejam atentos aos principais sinais. Os pais, os educadores de uma maneira geral, porque essas crianças estão chegando ainda bem nas escolas cada vez mais cedo e o diagnóstico também tem aumentado, né? O número de pessoas diagnosticadas tem aumentado porque esse diagnóstico de uns tempos para cá tem sido muito mais preciso. Para nos ajudar a entender muito mais sobre isso e principalmente sobre a socialização, sobre a inserção dessas crianças nas escolas, a gente conversa aqui na Band News FM com a Roseli Saião, psicóloga, colunista aqui da Band News FM, apresentadora do programa Seus Filhos, junto com a Thaís Dias. Roseli, obrigado por nos atender, é um prazer tê-la conosco. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. O prazer é todo meu sempre. Roseli, eu passei alguns números aqui importantes, uma elevação considerada no número de matrículas de crianças com transtorno do espectro autista em escolas, junto com outras crianças que não têm o transtorno, ou seja, essa socialização tem aumentado cada vez mais. O quão importante é isso para a criança com autismo e, numa segunda questão, o quão importante é a capacitação do profissional, do educador que vai lidar com aquela criança? Olha, a questão da socialização é muito importante para a criança com autismo. Extremamente importante, né? É isso que vai ajudá-la a entender um pouco mais, dentro das condições que ela tem, o contexto em que ela vive, a começar a ver o outro. Enfim, é super importante. E precisa, assim, sempre ser numa classe em que haja outras crianças da mesma idade, ou mais ou menos, né, da mesma idade. Não é preciso separar. A gente já teve esse costume, décadas atrás, de ter escola para crianças com deficiência auditiva, escola para crianças com deficiência visual, e assim ia. Mas hoje sabemos que a escola precisa socializar todas essas crianças junto às demais, né? E quero lembrar também que não são apenas os professores que precisam de uma boa formação. Todos os trabalhadores da instituição escolar precisam de uma formação. É claro que são formações diferentes, o professor terá uma formação específica, possivelmente haverá uma outra pessoa na sala que pode ser professor ou pode não ser professor. Esses, em especial, que estão dentro da sala, precisam de uma formação bem voltada a essa questão do aluno com autismo junto a outras crianças na mesma classe. Agora, veja, quem está na portaria recebe essa criança, a secretaria conversa com essa criança. Todo o pessoal precisa saber como lidar com criança que tem autismo. Roseli, e eu falei a respeito especificamente do número de matrículas, mas esse é só um primeiro passo, não é? Não quer dizer que a criança matriculada já está completamente incluída naquele âmbito social. A inclusão vai muito além de uma simples matrícula, né? Toda a vida da criança na escola precisa ser entendida de uma maneira diferente, e a inclusão está ligada a isso também, né? Exatamente, é isso mesmo. Às vezes a gente tem a ideia de que a escola precisa ter vaga para todas as crianças, precisa. Mas não será um atendimento assim, simplesmente colocar na escola,
que aí não adianta, né? Aí não é uma inclusão. Nós temos alunos que não são portadores de nenhum transtorno, de nenhuma síndrome, que não são incluídos por questões raciais, por questões econômicas. Então, é preciso que a escola assuma a sua responsabilidade perante a sociedade. Ou seja, né, a sociedade precisa aprender a conviver com todo tipo de pessoa que habita essa própria sociedade, né? Pessoas com autismo, pessoas que fazem parte de minorias em relação a gênero, raça, nível socioeconômico e por aí vai. A escola tem um papel fundamental nisso. E essa conversa, esse papo que a gente está tendo agora, também tem importância fundamental, Roseli, e queria ver se você concorda comigo, porque assim, é importante, obviamente, que haja a inclusão dessa criança na escola, é importante que os educadores e todos os profissionais envolvidos naquela escola que lidam diretamente com essa criança também estejam capacitados e bem preparados para lidar da maneira mais adequada, e é fundamental que os colegas também estejam, né? Que as outras crianças também entendam que aquele coleguinha específico talvez precise de uma atenção especial ou de um outro tipo de atenção, de um outro tipo de relacionamento. Isso só vai acontecer quando os pais desses coleguinhas também entenderem como é que funciona tudo, né? Por isso é um problema da sociedade de uma maneira geral, e não só da escola específica ou dos pais daquele aluno especificamente, né? É um problema de cada um de nós, ou seja, de todos nós, né? Quando há uma criança com transtorno do espectro autista numa sala, todos aprendem. E esse aprendizado é para o resto da vida. Isso nos ensina a respeito da gente mesmo, do outro. Isso nos ensina que cada pessoa tem um modo de ser, e dependendo do modo de ser dessa pessoa, é a maneira como a gente precisa aprender a lidar, é a maneira como a gente precisa, às vezes, subir o nosso grau de tolerância. Enfim, é muito importante. Eu quero lembrar aqui, Fábio, que os pais de crianças com autismo muitas vezes percebem um grande preconceito por parte de outros pais na escola. Os pais das outras crianças não querem que faça parte do mesmo grupo, que vá... enfim, que façam coisas muito juntos, sejam amigos. Desculpa. Mas é importante que isso possa acontecer, porque as crianças não nascem com preconceito, elas aprendem, né? E elas têm a chance aí de desaprender esse preconceito. Ô, Roseli, para a gente encerrar o nosso papo e levando em consideração toda a sua experiência, a gente tem evoluído efetivamente e de maneira relevante como sociedade em relação a esses temas? Muito pouco, eu creio, né? Eu tenho mais de 70 anos e eu vi uma evolução nessa meu período de vida, mas considero que pequena, considerando todo esse tempo. Temos muito que evoluir ainda. Roseli Saião, psicóloga, colunista da Band News FM, apresentadora do programa Seus Filhos, ajudando a gente a entender um pouco mais também o que é o transtorno do espectro autista e principalmente como lidar com essa situação nesse tema específico com as crianças que estão se matriculando cada vez mais nas escolas, junto com outros colegas, ainda bem, sem o transtorno, porque hoje é Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e é importante falar sobre isso. Roseli, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Boa tarde para você. Uma boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Obrigado.